Olá, eu sou Viviane Lara e você está no 2V Podcast, um podcast de pessoas incríveis que tornam esse nosso mundo melhor um pouquinho todos os dias. E para que isso ocorra, a gente tem um patrocínio da Saúde 4.0 Academy, Saúde Colaborativa, onde a gente sabe que o conhecimento é importante, é um hub de negócios e vai fazer toda a diferença para o seu sucesso nos seus negócios e na sua vida. Conte sempre com a Saúde 4.0. Obrigada mais uma vez pelo apoio. E hoje, colocar meus óculos, a gente recebe a doutora Maria Constância Darakjan Eclissato. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo aceite. Vivi, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui junto com você, que é uma pessoa incrível, uma pessoa que planta e semeia o bem, o conhecimento. Então, é uma alegria muito grande para mim estar aqui com você. Alegria, o prazer é todo meu, pode ter certeza. Maria, me fala uma coisa, é mais fácil criar novas sinapses ou entrar no gelo? Olha, eu vou te falar que a gente cria novas sinapses entrando no gelo. Ótimo! Sim, foi uma experiência muito interessante, né? Essa questão da imersão na banheira de gelo. Pra te falar a verdade, eu achava meio estranho, né? Eu achava meio estranho, porque eu não sou essa pessoa que adora entrar numa piscina gelada ou tomar banhos, assim, não sou. Eu gosto, né, do quentinho, do confortozinho. Mas eu entendi naquele movimento, né, do Instituto Genoma, que promove a Genomica Week, que é, assim, um lugar de muito conhecimento, acolhimento, inspiração. É muito interessante. Uhum. Mas eu entendi que não era sobre gelo. Perfeito. Não era sobre esse desconforto físico necessariamente ou estritamente. Uhum. Era uma situação muito maior do que isso e que dependia de uma conexão interna ali muito grande, de um propósito muito grande, de você entender o porquê. Não tem modismo nisso, entendeu? Perfeito. Às vezes pode soar, né, para algumas pessoas, mas zero, né, modismo. É uma situação muito própria de autoconhecimento, de coragem, de desafio. E é incrível, porque os benefícios, então, não só, vamos dizer, nesse campo psíquico, né, de autoconhecimento, enfim, mas físicos, orgânicos, são incríveis. Ali você tem uma ativação de sistema nervoso parasimpático extremamente interessante, né? E hoje, Vivi, você sabe muito bem, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque você sabe o quanto é importante a gente ativar sistema nervoso parasimpático, né? Para ter esse equilíbrio físico, orgânico, né? E mental. Então, de fato, a gente consegue coordenar toda essa parte do corpo, né? Toda essa parte física e muita conexão mental, muita ampliação dessa força mesmo da mente. Perfeito. Quando eu fiz essa pergunta, obviamente eu sabia da sua experiência de gelo e eu sei da sua linha de raciocínio e de terapêutica. Eu não imaginava que a gente criava novas sinapses, que era uma das coisas que quando eu estudei 25 anos atrás, falava que era impossível, né? Mas antes de a gente entrar nessa seara de onde você está hoje, você percorreu uma trilha, né? E um dia você tomou decisões muito importantes, dentre elas se tornar médica. Você já tinha consciência da médica que você queria ser nesse momento de tomada de decisão de ser médica? Eu acho que eu já era médica, Vivi, desde os 5, 6 anos de idade. Coitada das suas bonecas. Coitadas. Eu lembro, assim, eu pedindo para os meus pais de presente corpo humano, sabe? Aqueles de acrílico. De mentira, que né? Você vai montando hoje em as dia pecinhas. A gente tem que deixar bem claro, de mentira. Tudo, aqueles de acrílico, transparentes, que você vai Nossa. montando, né? Então, assim, eu gostava disso, né? Eu gostava muito de ouvir as pessoas. Eu era extremamente observadora. Então, em reuniões familiares, eu ia fazendo assim, captando as personalidades ali de cada um, entendendo como que cada um funcionava. Era muito interessante. Eu sempre me interessei muito por gente, pelo ser humano, pela humanidade, entende? Então, assim, eu sempre quis ser médica, sempre, desde que eu me conheço por gente. Obviamente que eu estudava muito, eu tinha muito propósito. Então, eu era aquela criança que desde sempre tinha aquele propósito, né? Isso era muito bom por um lado, por outro lado, talvez... não sei o quanto eu posso ter deixado de ser criança, né, por isso, mas... Você nunca vai saber. A gente não sabe. Foi uma mas coisa eu natural. era assim, eu era assim.
né? Sempre com muita responsabilidade, sabe? Sim. Exatamente. Entendo bem. Exato. A gente estava conversando hoje, um pouquinho antes, e uma das coisas que a gente percebe é a família linda que você teve, e a gente estava conversando um pouquinho sobre o seu início de carreira. Então, você sai de São José do Rio Preto e vai para Santos e tem uma mudança razoável na sua vida, né? São Sim. alguns quilômetros longe da família. Como foi esse momento para você? Olha, era um momento tão desejado, essa questão de me... sabe, às vezes não é descolar daquele núcleo para constituir um núcleo próprio. E eu via nesse passo de, né, sair para estudar fora, uma oportunidade muito grande de me constituir, obviamente, de realizar esse sonho, né, essa questão que eu sempre tinha dentro de mim, mas de me constituir como um ser humano autônoma, né, independente, Sim. e independente assim, entende, né, uma constituição, é um processo. E que fosse caminhar pelas minhas próprias pernas, quem sabe um dia, né? Sim. E como fez pros seus pais? Você é a gente olha pra você, Sim. a menina, você tem um Exato. irmão, Eu tenho um irmão mais né? novo, E aí, como é que faz? que também é médico, Sim. né? Também tem uma família linda, eles moram em Barretos. E não foi fácil, né? Porque eu era sempre, assim, muito apegada à família, minha Sim. mãe. Existia uma conexão muito grande. Então, não foi fácil pra ninguém. Mas é possível quando a gente tem propósito, Sim. né? Eu tinha propósito e eles também, dentro do propósito deles, de que isso se desse, né? Isso desse certo. Então, foi possível. Eles vinham direto para Santos, né? Curtiam também as questões que Santos, uma questão de praia, podiam Sim. proporcionar. Foi uma época muito, muito rica nesse quesito, né? Foi muito interessante. Aí você faz a faculdade em Santos. Exato. E quando você decide, porque assim, quando as pessoas estão aqui acompanhando a sua fala, é quase que natural achar que você foi ser psiquiatra. Né? Exato. Aí você vai ser neurologista. Por que você entendeu que a neurologia ia trazer esses seus anseios de cuidado com a pessoa, tanto do ponto de vista mental, quanto social, quanto de acolhimento? Como você entendeu que a neurologia ia fazer isso? Eu acho que eu tive, assim, algumas referências que foram muito Perfeito. importantes, né? Meus pais não são médicos, mas tem alguns médicos na família, né? Tios, enfim. Tem alguns tios neurologistas muito, muito importantes, assim, com trabalhos incríveis. E eu sempre os admirei muito. Aquela dedicação, né? Aquela postura, aquela conversa sempre muito construtiva. Isso sempre me chamou muito atenção nas pessoas. E, além disso, na faculdade, eu tive professoras de neurologia que eram muito queridas. Que legal. Né? A matéria em si, a temática em si me chamava muita atenção, porque estudar o cérebro, para mim, era muito interessante. A mente, né? Na época, assim, ainda tinha mais essa distinção entre cérebro e a questão mental, né? Da psiquiatria. Exato. Hoje, eu não sei se ainda tem, mas eu já rompi um pouco essa barreira dentro do meu coração. Sim. Mas, na época, ainda tinha muito. Mas era muito interessante para mim a topografia, sabe? Como que um sintoma que a gente vê num membro esquerdo está relacionado com uma questão do hemisfério direito. E entre as questões de fala, entre as conexões. Aquilo era muito encantador. Ainda é, obviamente. Sim. E eu tive, assim, pessoas muito queridas, né? Na faculdade em relação a isso. E que me chamaram muita atenção. Eu lembro que... e eu gostava muito de estudar esses desafios, né? Esses raciocínios desafiadores me atraíam muito. E aí, eu lembro que numa época, minha sala, sei lá, tinha 100 e tantos alunos. Eu era a única neurologista da sala, entendeu? Eu acho que você só perde para neopediatra, porque o restante realmente tem menos. Depois, umas outras colegas, foram fazer neuropediatria, né? Mas de neurologista, acho que era mais eu mesmo. Então, eu me interessava bastante. E olha só que importante que você acabou de falar, o poder do exemplo, né? Eu costumo falar que os alunos, eu fui professora, eu digo que professora né? Nunca foi. Exato. E eu vi que você fez alguns trabalhos também junto com os alunos. Eu entendi que eram alunos, né?
E quando você olha o exemplo, é o ônus do professor ser um exemplo, né? É o Exato. ônus das pessoas serem exemplo, que nem hoje. Quando a gente olha para a rede social, a gente vai chegar nesse ponto ainda, você também está sendo exemplo para as pessoas. O influencer, a pessoa fala, eu sou influencer. A gente é influencer na vida de um monte de gente. É que hoje escalonou para um espaço muito maior, né? Sim. E você citou professoras que eram neurologistas e que eram carinhosas, que fazia muito Sim. fit com o que você é, né? Com essa pessoa Sim. que você é. Isso foi extremamente importante. Me fala um pouco mais sobre isso. Foi muito interessante. E realmente eram 2 professoras, né? Uhum, Uma de neurologia geral, uma de neurologia pediátrica, né? uhum, De neuropediatria. uhum. E elas eram muito carinhosas e atenciosas. E, por outro lado, também muito... Uma postura, né? De muito conhecimento. Sim. Isso é muito interessante. Uhum, E isso impacta, né? uhum. Obviamente, assim, existiam outros professores incríveis também. Mas como eu já gostava, né? Já tinha essa questão mais cerebral, vamos assim Sim. dizer... Elas, obviamente, me conectaram muito mais do que, por exemplo, a equipe da psiquiatria, Sim. né? Sim. Dessa instituição, Uhum. né? Enfim. Mas a mente em si, cérebro e mente, isso sempre foi muito forte. Porque, como eu te disse, desde meus 5, 6 anos, sei lá, eu lembro 7 anos, da idade Uhum. dos meus filhos, Uhum. eu observando ali o comportamento das pessoas. Uhum. E eu falava, observava situações. E depois até comentava com meus pais, às vezes, que às vezes nem entendiam direito o que eu estava falando ali. Sim. Isso não é coisa de criança, sabe? Sim. Isso não é conversa de criança. Sim. Mas eu já tinha muito essas percepções, né? E eu, na minha, né, no decorrer dessa constituição pessoal, profissional, a gente não é 2 coisas, né, Vivi? Sim. Eu fui sentindo muito essa necessidade e Uhum. muita facilidade, obviamente, nessa integração Uhum. desses mundos que são, na minha leitura, o mesmo, mas que por algum motivo, em alguma parte da história da medicina, isso vai sendo, né, discriminado. Perfeito o que você falou. Eu tive um treinamento não, uma palestra com o Dr. Renato, e ele é paliativista. Tá. E ele colocou, é interessante como imagens me pegam, eu sou muito visual, né? E era uma imagem, sabe do hospice que tinha lá atrás, que são freiras cuidando de pacientes, e a outra era uma UTI hoje com o paciente sozinho e cercado de fios. E aí ele falou, quando é que a gente saiu do cuidado e partiu para a ausência total do cuidar, né? E isso soou para mim tão forte, porque antigamente não tinha tecnologia, não tinha ciência, mas tinha cuidado, que é a base hoje do que a medicina faz, que toda a área da saúde faz, que é o cuidado. E quando a gente olha para toda a sua história, a gente vê uma preocupação muito grande com o cuidado. Mas como foi essa escalada? Você foi para neurologia e da neurologia você foi Isso. para onde? Bom, aí terminei a neurologia, né? Vim para neurologia eu fiz em São José do Rio Preto, Uhum. né? No hospital de base da FAMERP, um dos melhores serviços de neurologia, melhores e maiores serviços de neurologia do país, né? Incrível. Uhum. Assim, uma equipe incrível, maravilhosa. Sou muito grata a esse momento da vida. Uhum. E depois, né? Ainda na questão profissional, eu queria ampliar ainda mais esses conhecimentos, não só técnicos, né? Uhum. Porque meu olhar, Vivi, nunca foi muito só para doença. Perfeito. E cada vez menos, Uhum. entende? Eu sempre tive, acho que dentro dessa sua fala linda do cuidar, Uhum. uma atração muito grande pela saúde, pelas possibilidades de vida, de saúde, de cuidado. Uhum. Porque você vivencia muito isso, é muito bom falar com você sobre isso. A gente sabe a importância, por exemplo, um paciente com uma sequela neurológica, Uhum. né? Por vezes tem ali uma espasticidade, aquela rigidez. Sim. Olha a importância dele conseguir movimentar um braço. Uhum. Pode ser tão simples para algumas pessoas, isso nem é tão importante, mas você consegue trocar a pessoa, né? Sim. Higienizar a pessoa. Uhum. Ou seja, é um ganho de autonomia, de vida, de cuidado, de saúde muito grande. Uhum. Então, nesses detalhes, que não são detalhes, né? Mas às vezes para outras pessoas podem ser, Sim. eu me conectava muito Uhum. com as possibilidades de vida, de saúde, Uhum. de melhorar qualidade de vida. Perfeito. De verdade, né? De verdade. Isso. Tanto na questão física, quanto na questão psíquica, emocional. Porque elas são conectadas. Uhum. E aí eu fui me aprofundando muito nesse olhar. Vim para São Paulo na época
fazer neurofisiologia, né? Eletroencefalograma no Hospital Albert Einstein, também com uma equipe incrível que me acolheu muito lindamente ali, extremamente competente. E eu pude entender muitas coisas além de doença ali, ou ampliar, né, esses olhares. E foi um ano e meio, né, nessa jornada. São pessoas que eu me conecto ainda hoje, né? Estamos sempre juntas, enfim. E sempre ampliando esse olhar do cuidado. Mas aí vem a maternidade, minha amiga. Que legal. A maternidade, o casamento, a maternidade, isso nos coloca numa situação, num desafio de vida muito diferente. E muito maravilhoso, muito desafiador. Sim. Muito desafiador. Mas aí a gente vira mãe e a perspectiva sobre o cuidado, ela se potencializa a um nível que eu não sei te falar. Mas você sabe me entender porque você é mãe. E aí a gente tem, antes disso, a gente tem o Paulo, né? Que se a gente não falar do Paulo, o Paulo tá ouvindo a gente. Sim, ele vai falar assim, querido. gente, e a vez que eu tava nessa participação aí, né? Você conhece o Paulo nessa transição. Isso. E como que vocês se aproximam e os propósitos também, né? Como é que isso acontece? Olha, foi tão interessante, porque eu e o Paulo, a gente fez a mesma faculdade, mas a gente não se conhecia na faculdade. Olha só. Paulo deveria estar onde? Porque Maria estava estudando, né, Paulo? Você estava onde que não era estudando? A gente pergunta para ele daqui a pouco. É que ele era mais velho, né? Então, eu conheço bem enfim, Santos. Exato, exatamente. E aí a gente, ele veio fazer residência. Ele foi fazer residência no Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Que os dois de são da radiologia. mesma cidade. Ele Paulo, é de Marília. origem de Marília. De Marília. E aí ele foi fazer radiologia em São José do Rio Preto, que também é um dos maiores serviços do país, incrível. E eu, de férias, ia para Rio Preto e fazia o quê? Fazia estágio no Hospital de Base. Sim. Pra que descansar? Então, descansava um pouco, mas todas as minhas férias, desde que possível, acho que a partir do 3º ano, eu reservava períodos das férias para fazer estágio no Hospital de Base. Perfeito. Então, eu já transitei ali em vários setores, na pediatria, na radiologia. E aí, Paulo era R1 da radiologia, né? E a gente teve ali um primeiro contato, tudo, mas existia aquela coisa, né? Que era meio veterano, né? Sim. E Santos, veterano, então a gente, né? Aquela timidez, mas já conhecia o Paulo, né? Enfim, Sim. E aí, nessas minhas voltas para Rio Preto, nas férias, eu tava, acho que, terminando o 6º ano. O Paulo já tava no R3 de radiologia. E aí tinha uma aula de neuroimagem, que o pessoal da neuro ia, né, assistir às aulas do pessoal da radiologia falando sobre neuroimagem. E era uma aula do Paulo. E eu falei, uau! Que moço inteligente. E já com uma postura completamente diferente. Sim. Né? Rio Preto é muito acolhedor. É um pessoal muito, muito bacana de estar ali. Então, assim, muito mais... um clima diferente. Ele já era R3, afinal, né? E eu achei aquilo muito, muito incrível, né? Até porque, tipo, eu tava saindo da faculdade e eu tava vendo uma pessoa que tava no 3º ano da residência. E entendendo onde eu poderia chegar, como existe tudo isso. E achei incrível a aula dele, com muita propriedade, com muita inteligência, com muita postura. Todo arrumado, né? Olha lá, todo Paulo! gato! Nossa, a gente achando que você que estava conquistando, você foi conquistado. Temos coisas para conversar. Mas eu lá na minha, né, tal. E saí, ele veio, vamos tomar um café, vamos conversar, tal. Eu falei, vamos, né? Isso a gente tava eu tava no final do 6º ano, acabei indo fazer neurologia em Rio Preto. E aí a gente, obviamente, ele foi muito importante, ele é muito importante. E nesse momento da minha vida, ele foi muito importante. Nesse esteio, nesse caminho, esse caminhar ao lado, né? Ao meu lado, nesse momento da vida, de uma transformação muito grande, né? Sim. São processos muito desafiadores. E ele sempre esteve muito presente em todos os sentidos. Se a pessoa não partilhar dos mesmos sonhos, porque assim, você teve que ficar ausente muito tempo, ou então viajar muito tempo, porque vocês estavam em momentos diferentes da vida. Sim, porque depois ele foi para Marília, eu continuei em Rio Preto. É isso. Mas sempre, assim, com a gente, né? Esse amor, esse cuidado, essa decisão, né? Porque a gente sabe que amor, casamento, é uma decisão diária de partilhar daquilo, Todos né? os dias. É muito desafiador, Sim. mas é uma decisão diária que a gente tem que ter. E isso a gente foi constituindo.
e com muito propósito, com Uhum. muito amor e propósito. Que legal. Eu acho que isso a gente percebe isso, né? A gente se conheceu antes e a gente olha vocês dois, por isso que eu quis entrar nessa Olha assunto só. do Paulo, para não deixar ele de longe, porque a gente vê a Sim. importância e de como vocês se admiram. Sim. Eu não sei se você tem noção disso, mas o olhar de vocês é sempre por admiração, Que delícia. com amor. E você viu que eu tava daqui, eu vi as meninas falando, nossa, que família linda! Que hoje é uma família, né? Sim. E quando você estava contando da sua vida, e você falou dos seus desafios, parecia para mim um caminho muito natural voltar para a sua casa com a sua bagagem, porque lá você seria muito reconhecida, mas você fez exatamente o inverso. Você fez por um novo desafio, mesmo, eu falo a palavra mesmo, porque seria muito confortável ficar no papel de Sim. mãe, Muito. já médica, para que mais, né? Você não. Vocês não, né? Vocês quiseram mais e vocês fazem uma mudança radical na vida. Me fala um pouquinho dessa mudança. Exatamente. A gente tem um funcionamento muito de uma inquietação para a vida. Uhum. Para o que é novo, para o que pode ampliar nossas perspectivas, né? Para o que pode ampliar nosso universo em todos os aspectos, né? Desde aspectos físicos, né? De ir e vir, de estar em situações que nos agradam, que nos Sim, interessam. sim. Desde repertório de conversas, né? De possibilidades, de ideias. Uhum. A nossa questão espiritual também, de ampliar essa espiritualidade, né? Uhum. Sempre assim, sempre nos inclui, sempre muito juntos em tudo isso. Uhum. Você viu que as crianças vêm trabalhar com a mamãe de vez em Sim. quando, né? Vêm acompanhar a mamãe de vez em quando. Sim. Porque essa inclusão para a vida, né? Esses exemplos que a gente vai dando, na nossa leitura, eu tô falando minha e do Paulo, é Uhum. muito importante, Uhum. né? A gente aprende muito mais com os exemplos, a gente pode ensinar e enriquecer muito mais esse repertório de vida, de humanidade dos nossos filhos, eles entendendo os nossos desafios, as nossas dificuldades, Uhum. os nossos choros, Uhum. né? E explicando o que é isso. As nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas, né, risadas em relação a tudo isso. E quando você se sente parte, você como criança, sente parte desse movimento, né? Perfeito. Obviamente, respeitando toda a idade, todo o conteúdo, Exato, obviamente. Exato. Mas eu acho que a vida tem um tom diferente, tem uma cor diferente e tem um amparo diferente. Sim. Porque você tá vendo os seus pais se desafiando, acertando, errando, conquistando, dando passos para trás, Uhum. recalculando rotas, você sabe que é possível. Você Sim. já cresce entendendo que é possível, que a Sendo bons gente erra, exemplos. que a gente, né? Meus pais erram, meus pais corrigem rota, Uhum. meus pais conquistam, né? Então, a gente entende que todo esse movimento é muito importante na educação, inclusive, dos nossos filhos, nessa inclusão de pertencimento, obviamente, Uhum. e nessa perspectiva de vida. Porque a gente cria adultos na infância, né? Perfeito. A gente não espera chegar com 15 anos, agora eu vou te contar o que é ter responsabilidade. Exato. Agora eu vou te contar que a sua cama não arruma sozinha, Uhum. né? Não é você que Não é tem uma que... fada. Né? Não é uma Lá em fada. casa tem uma fada, não sei se Tem, você sabe. Lá em casa tem fada. Às vezes tem também, às vezes não. Então, a gente tem, né, essas vivências que são muito importantes. E isso vai ampliando o repertório de vida. Isso eu acho muito importante. Uhum. Uma das coisas mais naturais que eu acho para você, quando eu olho, é essa questão do cuidado da maternidade e da família, né? E você e Paulo tomam uma decisão de mudar a família de Isso. local, né? A gente estava comentando sobre esse movimento. Eu vou falar isso para você, que para mim, Viviane, é uma coisa que eu preciso fazer nesta vida, né? Porque eu mudei de casa para perto da casa dos meus pais e trabalhava longe. Aí eu mudei de casa de novo para perto da casa dos meus pais, um pouquinho mais perto, porque para mim eu entendia que aquele convívio era a coisa muito mais importante. Então o maior desafio da minha vida vai ser mudar para longe de onde eu nasci, que eu ainda vou fazer nesta vida, né? Não sei para Legal. onde, não sei quando, mas me fala, você já estava acostumada, ok, de ir sozinha, mas agora a família inteira tomou uma decisão, né? Exatamente. São decisões baseadas nessa inquietação, né? Que eu estava te contando. Nessa necessidade de ampliação. Não é uma situação simples. Imagina, eu morava no mesmo condomínio dos meus pais por um tempo. Depois, no condomínio, na mesma avenida. Uhum. Isso, de fato, soa como uma situação de amparo, acolhimento.
Mas durante a vida, e com muitos desafios, Vivi, são muitos desafios que a gente optou. Isso é uma opção, isso são escolhas que a gente faz. A gente pode não optar por isso, não existe julgamento em relação a isso. São caminhos. Sim. Mas nós optamos por encarar esses desafios com muita lucidez. Perfeito. Entende? Entender de fato o que esse desafio está nos mostrando. O que a vida está nos querendo dizer com isso? O que essas doenças, esses sintomas, que às vezes, né, permeiam ali a nossa jornada, o que eles estão querendo nos contar? Obviamente que eu como médica, Paulo também, a gente já via que além daquele paciente que estava na nossa frente com uma queixa clínica, existia uma história. Os olhos contam as coisas pra gente. O olhar, as dinâmicas dos familiares que às vezes acompanhavam. Desde sempre eu percebi que tinha alguma coisa muito além. Porque a gente não é treinado nas nossas escolas, né, de saúde médica, enfim, para ter muito olhar para isso. Mas eu já percebia isso. O Paulo, através dos exames de imagem, percebia coisas muito além. Entendeu? Conversava muito com o paciente. Tanto que ele foi para ultrassonografia, que é uma questão que ele tem contato com o paciente. Sim. Né? Obviamente, ele faz todos os outros tipos de exames, tudo. Né? Mas o foco dele é muito ter esse contato. Porque ali ele vê a história. É verdade. Entendeu? Ele conecta com pessoas. Sim. Entende? Com histórias, com famílias, com seres humanos. Então, a gente já tinha um olhar para isso. Né? Essa evolução da maternidade, essa situação toda, nos fez ter muito mais olhar. Porque a gente optou por encarar aquilo. E não tampar sol com a peneira, por vezes. Que é bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas tem consequências, talvez, muito graves. Sim. E a gente teve esse desejo. E aí, a gente encontrou pessoas na nossa vida que vieram e falaram assim, vocês buscam ter um olhar diferente? Então, vamos junto, que eu tô aqui com essa lanterna, com esse farolete deste tamanho de potência, que eu vou caminhar com você nessa jornada. Que legal. Então, tivemos uma pessoa incrível na nossa vida, que nos pegou pela mão e nos... Quem que foi? Foi um psicanalista, né? Num momento da minha gestação, do meu segundo filho, que eu tinha muitos sintomas físicos, muitos. E muito medo, porque como neurologista, eu sabia o que poderia acontecer, né? Num parto mais precoce, enfim. E comigo, com o nenê, com a nossa família. E eu tinha muitos sintomas físicos. Mas que todos os outros médicos que a gente passava, você tá ótima. Eu sabia que eu não estava ótima, mas não era meu físico. Exato. E eu estava muito preocupada com o que aquilo poderia estar implicando, né, na gestação, no meu nenê, enfim. Foi quando a gente optou por uma mudança, assim, já foi uma das primeiras mudanças que a gente foi para São José do Rio Preto, né? E ali a gente foi assistido por uma equipe de médicos, né, e psicanalista, que fizeram toda a diferença nessa nossa jornada, né? Cuidando dessa parte. Eu lembro, assim, que na primeira sessão que eu tive, de um acolhimento, de uma clareza, de uma serenidade no coração, eu já parei de sentir aquilo. É alguém que validou o que você estava sentindo, não invalidou. Exatamente. Né? Perfeito. Foi tão lindo, foi uma coisa assim tão maravilhosa, e de pegar pela mão e conduzir mesmo, entendeu? Mas não conduzindo e criando musculatura. Sim. Conduzindo e criando musculatura e autonomia, né? Mas foi uma passagem, assim, extremamente, que a gente tem muita gratidão. Eu, Paulo, João Rafael e Henrico, temos muita gratidão por ele, pela família dele, por esse momento na nossa vida, né? Que legal. Foi muito incrível. Tem pessoas que elas mudam a rota, né? Você fez mudança de rota, você usou essa terminologia. Exatamente. E elas mudam tudo que vem a seguir, né? E aí você começou com a maternidade, ter um olhar diferente para a sua profissão. E você começou a estudar uma outra linha. E eu vou ser muito sincera, eu acho que você estuda tantas coisas, e eu fico ouvindo e vendo você ir para tantos lados, para mim é uma seta, mas me parece um campo ainda muito a ser descoberto por mim. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Exato. Nesse trabalho pessoal, né, familiar, vamos assim dizer, nesse momento, eu comecei a fazer muitas sessões de supervisão com ele. Então, eu aprendi muita questão. A gente trabalhava os pacientes
em nível clínico, neurológico, imaginológico e psíquico. Nossa. Você tem ideia? Não. É incrível. Foi assim, aquilo fez um sentido, todo esse movimento, né? Sim. Porque aí a gente tá falando de uma questão familiar, maternidade, né? Pessoal, profissional. Nesse momento a gente fez uma mudança de cidade, a gente saiu então de Marília e foi para São José do Rio Preto. E todo aquele movimento muito intenso fazia muito sentido no coração, na alma, entende? E a gente começou a estudar não só mais a parte clínica, o físico, mas a alma. A psique é a alma, né? Sim. Não tem nada de religioso ou de místico, mas a psique é a alma. Sim. E a gente começou a estudar muito isso, inconsciente, né? E recebi esse treinamento de excelência para isso. Sim. Né? E começamos, então, eu e o Paulo, né, nesse movimento, a gente criou uma metodologia de medicina ampliada. Que legal. Que era justamente essa escuta, essa integração dos sintomas com as imagens, essa correlação imaginológica e com toda essa questão psíquica. Obviamente, Vivi, que nesse momento, tudo isso que eu tô te falando se aplica na vida pessoal, na vida profissional. Não dá pra separar. A gente precisou ampliar, entender muito a questão da espiritualidade da nossa vida, né? E isso fez total diferença, porque são questões de fé que nos nutrem a esperança, que nos nutrem um olhar de compaixão para com nós mesmos, para com a nossa própria história, mas para com os outros, né? Sim. Então, é uma coisa muito interessante. E a gente vai se fortalecendo nessa jornada toda, né? A gente vai se conhecendo, se reconhecendo. Porque toda essa jornada, ela está muito relacionada a uma constituição de identidade. Sim. Talvez hoje, e eu vou te fazer um link com muito do que eu trabalho hoje depois, em relação à identidade, né? Mas a identidade psíquica, talvez hoje, seja uma das questões mais raras que a gente encontra na humanidade. Por isso que a humanidade está tão estremecida, né? Porque a gente vai... o movimento do mundo é para que a gente não tenha muita identidade psíquica. Muitas vezes a gente se apresenta com uma identidade... Sim, que a gente quer. Que a gente quer, que a gente uma monta máscara. uma máscara. Mas não necessariamente isso está alinhado ali, né? Com as nossas questões mais íntimas, vamos assim dizer. Sim. A gente é o tempo inteiro se defendendo, né? Do sofrimento, né? Exatamente. E a gente optou por encarar esse sofrimento, entender, conversar com ele, acolher... Brigar com ele, às vezes, porque a gente né, não busca essas ferramentas para conseguir se consolidar em relação a isso. E vamos. E cuidando das crianças, e cuidando da nossa parte profissional, e sempre ampliando esses conhecimentos. E muito isso. Se você consegue cuidar mais de você, empatia, eu falo que a palavra empatia é uma palavra muito bonita. Mas é você se colocar no lugar do outro. E na minha concepção, ninguém consegue se colocar no meu lugar. Ninguém consegue calçar os meus sapatos. Na minha opinião, empatia é você tentar entender o que é para ele aquele sentimento. Entendeu? Exato. Porque senão você não consegue. E eu acredito que bons profissionais são aquelas pessoas, eu falo uma palavra muito simples, são aquelas pessoas que se importam com os outros, né? Então, assim, você não precisa concordar, você não precisa discordar, você precisa se importar. Quando um paciente chega para você, você falou muito que você entende que alguns pacientes chegam para você provavelmente por conta de uma doença. Dificilmente hoje as pessoas procuram um médico para não adoecer, né? Mas você tem visto esse movimento? Sim. Fala um pouquinho. Tenho visto esse movimento muito aqui, muito mais aqui, até, né? Do que talvez no interior. Obviamente, até pela proporção. Sim. E muitos profissionais com esse olhar, né? Então, para mim, essa mudança para cá foi muito em busca de estar com profissionais, com pessoas, com equipes, né? Que tenham essa condição de propor, de prover, de promover a questão de saúde, né? De prevenção no seu nível mais amplo possível. Sim. Né? Então, esse movimento, então, dessa outra mudança que a gente foi se organizando, é muito em busca desse ambiente. E aqui a gente encontrou. Que legal. Né? Isso é muito interessante, com arsenais de cuidados muito bem elaborados, né? Com técnicas, com terapias muito incríveis em relação a isso. E com muitos resultados positivos. Então, é um movimento, sim. As pessoas têm buscado, sim. Né? Eu fiquei até encantada em ver o tanto de pessoas que buscam isso.
Que ótimo. né? Uhum. Se estão buscando o melhor caminho, não, mas elas estão buscando, elas estão se interessando por isso, elas estão entendendo que existe, que a gente tem que focar na saúde, na prevenção, no cuidado físico, mas Uhum. muito no cuidado mental, Uhum. né? Existe uma prevenção de saúde muito interessante quando a gente atua em nível de saúde mental. Sim. Saúde física, a gente tem que ainda falar assim, mas para mim é a mesma coisa, não existe saúde Sim. física sem Sim. saúde mental Sim. mental sem saúde física, né? Mas, então, assim, existe esse movimento interessante e que ele tem que ser muito ainda trabalhado. Uhum. Muito, muito trabalhado, mas que já existe. E isso é uma alegria muito grande, né? Estar nesses ambientes, compor ambientes em que se semeiam e colhe-se isso. É muito Uhum. legal. Eu sou nascida e criada na capital, né? Em São Paulo. Então, algumas coisas que eu ouço, elas são meio que naturais para mim. Acessos a cursos, a pessoas, isso é muito comum aqui estar envolvido. Apesar de sermos muitos, né? Uma cidade muito populosa, mas a gente tem esses acessos, essas questões assim. Mas eu queria trazer agora um outro aspecto, porque você trouxe religiosidade, você trouxe comprometimento, mas isso não tá fora e as pessoas têm um pouco de nojinho para falar, que é a questão do negócio. A gente trabalha e a gente espera resultados desse trabalho. Então, o resultado dele é financeiro, é que os seus pacientes melhorem, é que você tenha uma condição de vida adequada. Quando você... como é que você se envolve? Porque as pessoas às vezes dividem. Eu não gosto, eu gosto de ser só médica, eu não gosto de me envolver com essa situação. Como é que é isso para você hoje? Se envolver com as questões da sua clínica, do seu trabalho, da sua vida, do ponto de vista de empresária. Isso foi uma situação que foi e está, né, em processo de constituição ao longo desse tempo todo, porque você sabe que na faculdade Ninguém. a gente não é treinado para isso, Sim. né? A gente é treinado para ser excelentes técnicos, né? E para ter uma questão ligada com instituições que já têm essa gestão, né? Que já tem essa parte administrativa e que a gente tem que trabalhar num nível que não necessariamente tange essa questão de gestão, de administração, enfim. Então, vai ficando uma brecha muito grande na nossa formação em relação a isso. Isso vai ficando. Na maioria dos médicos, principalmente ali da nossa geração, isso ficou. A busca individual, porque ou você está numa instituição que de alguma forma vai acolher para esse setor, ou você vai pegar com as suas próprias mãos e vai tentar entender tudo isso. Sim. Né? Sim. Errando muito. Sim. Porque quando a gente se forma, geralmente a gente faz ali um vínculo com alguma instituição do governo, né? Um hospital, enfim, uma situação já pré-determinada aí para isso. E aí, de repente, você não quer mais funcionar assim. E agora? E agora? Não é verdade? E aí, vou abrir uma clínica. Gente, Sim. uma clínica é uma empresa. Sim. Uma clínica não é uma clínica, uma Sim. clínica é uma empresa. Sim. E aí você começa a entender que, assim, a casa é uma empresa, né? Tudo é uma Perfeito, empresa. Perfeito. A clínica é uma empresa, né? E assim, aí já tem aquela questão do médico, que tem que, às vezes, algumas concessões. Mas assim, é uma empresa, tem funcionários, tem boletos inúmeros, tem questões inúmeras para você organizar ali, né? Sim. Tem muitos dados que você tem que lidar. E dados? Porque a gente ficou muito bom em ler alguns dados dos pacientes. A gente atende pacientes sem algum exame, sem algum... Não. Difícil, né? Sim. Precisa para complementar e dar mais precisão ali no diagnóstico, nas condutas. Mas e para lidar com a questão administrativa? Esse eu não quero, não tem como, existe, né? Não existe dado para isso. Então, a gente precisa aprender tudo isso. A duras penas, errando muito, né? Perdendo muito, ganhando experiências, vamos assim dizer. E, obviamente, fazendo cursos e estando com pessoas que têm essa mentalidade, aprendendo com muitas pessoas que, né, conviviam já com aquilo, já tinham uma facilidade com aquilo. Mas é uma trajetória muito, muito desafiadora. Atualmente, até em algumas faculdades, né, mais sofisticadas, isso já tá na grade curricular, a questão de gestão. Mas é novo. É muito novo. Então, é muito desafiador tudo isso. Porque assim, a gente olha o que você faz
E é incrível. Eu já fico pensando assim, eu quero ser só paciente, porque eu gostaria que todo mundo sentisse essa necessidade. E é muito bom, você falou isso várias vezes até agora, contato com as pessoas, né? E o nosso contato foi primeiro de admiração, né? Pela pessoa que você é, Sim. o seu tom de voz. Mas o nosso primeiro contato foi com a sua beleza. Você lembra que eu falei que você se Da maquiava maquiagem. bem? Eu falei, nossa, você se maquia muito bem. Obrigada. E aí, quando você olha aquilo tudo, as pessoas precisam conhecer. Tá, mas o que eu faço? Eu abro um consultório, eu deixo ele lindo. Aí eu falo, gente, tô aqui. Como é que a pessoa vem? Porque o boleto, ele vai vir? Ele vem. Ele te acha. Acho. Ele te acha todo mês, né? E eu sempre falo que eu respeito, quando alguém fala que abriu um CNPJ, eu respeito mais essa pessoa. Porque essa pessoa entende. Porque até você abrir um CNPJ, você não entende o que eu consigo falar. Eu sei, não tem empatia que vai chegar perto. Como é que alguém que é funcionário público não é nenhum demérito, mas ele tem uma outra vida, assim como eu não entendo a vida dele, né? Aí você fala assim, sabe o que é abrir um CNPJ? Sabe o que é colocar seu nome na porta? E tudo que der errado, porque o que der certo vai passar, é mais que a sua obrigação. Exato. Mas tudo que der errado é esse nome que tá na porta, né? Exatamente. E esse seu choque, ele aconteceu quando? Você acha que aconteceu lá em São José do Rio Preto ou aqui? Começou lá, Uhum. né? Porque vamos montar um consultório, né? Essa minha parceria de vida com meu marido, com o Paulo, me ajudou muito nesse processo. Sim. Porque ele acabou, a gente juntos foi estudando muito isso, Uhum. entendendo. O Paulo já tinha funções cargos mais administrativos Uhum. nas empresas, né? Nas clínicas, enfim, que ele trabalhava na época. Então, ele acabou estudando muito isso, se inteirando muito disso. Uhum. E eu também, dentro, né, da minha condição ali de cuidar de outras questões também, a gente fez essa parceria, né, em vários aspectos. Uhum. Então, juntos a gente vai estudando, desbravando tudo isso, entendendo, errando, acertando, dando 2 passos para frente, 3 para trás, depois recupera, enfim. A gente foi se ampliando em relação a isso. E a gente teve que aprender a falar. Então, eu, né, na minha condição ali, tive que aprender a falar de negócio, tive que aprender a falar de valor, Sim. tive que aprender a falar da importância do valor daquele procedimento, daquele Sim. trabalho, daquele plano de cuidado, Sim. né? E o que parecia muito estranho num começo, depois ficou muito natural, Uhum. né? A gente tem essa parceria de divisão de algumas funções dentro da nossa empresa, né? Dentro dessa clínica empresa que a gente funciona. Como a gente precisa, às vezes, se dividir para isso. Sim. Mas é um campo que hoje eu permeio eu ando com muito mais facilidade, né? Com muito mais tranquilidade em relação... É necessário. Uhum. Não tem mais como fugir disso. Ou a gente vai negar ou a gente vai aprender. Exato. Exato. A Ayn Rand tem uma frase que eu adoro falar, acho que eu falo em todo podcast, né? Você pode negligenciar a realidade, mas você não pode negligenciar as consequências dessa realidade, Exato. né? Então, assim, durante um tempo foi muito interessante e você podia até delegar isso para algumas pessoas. Você delegava isso para a secretária fazia do jeito que ela queria. Você Exato. delegava para a recepcionista e aí você vê que o negócio começa a ficar muito mais complexo, né? Porque a parte tributária no Brasil, ela é enlouquecedora. Muito complexa. A parte jurídica muda bastante. Você, Exato. como médico, deve saber que a gente tem que ter um apoio jurídico muito importante, tanto para a Sim. empresa quanto para o profissional, porque hoje as pessoas, elas têm muito acesso à informação, mas essa informação deturpada às vezes, né? Com uma expectativa muito grande do que, na realidade, você consegue entregar como médica, né? Olha, eu vi que esse paciente aconteceu isso, por que comigo não aconteceu? O seu cuidado é centrado no paciente e naquela personificação. Então, cada um vai ter um resultado, né? Então, hoje, diante desses desafios que você tem do cliente agora, paciente, que chega para você, quais são os seus maiores desafios de lidar com esse excesso de informação que ele chega? Tem esse problema? Não tem? Como é que é? Sim, existe, né? E de fato, é um excesso de informação mesmo, né? Porque hoje, cada vez mais, e dependendo do nicho que você atua, as pessoas estão muito conscientes. Sim. Ou, como eu gosto de dizer, não tão conscientes, mas muito informadas. Perfeito. Existe muita informação. Perfeito. Existe muito acesso à informação. Mas talvez não tanta consciência. Consciência que eu digo em relação à saúde, aos processos de fato que nos levam à cura ou ao adoecimento. Isso é muito importante. Então, as pessoas vêm com muita informação. A gente tem que ser a gente, sabe, Vivi? Sim. Tem que estar muito segura, obviamente, das condutas, das práticas, né? Com muito amparo, conhecimento em relação a tudo isso. Mas tem que ter empatia, se linka a pessoa. Sim.
se linka ao humano. Ah, mas não deu certo. Tudo bem, às vezes você não era o perfil de médico que o paciente busca, às vezes o paciente não é o perfil, né, que você, de fato, vai conseguir fazer seu melhor trabalho. Tá tudo bem, existem outros colegas incríveis também, né? Sim. Mas entenda, ouça além do que aquele excesso de informação quer te trazer. Porque aquilo, às vezes, é uma defesa, né? Com certeza. Esses excessos de informação, né? A pessoa já vem ali, é muito defesa. Sim. Quando você... Já vou armada, municiada para isso. E quando você propõe um cuidado de fato para essa pessoa, ainda mais se depender dela. Nem sempre ela topa. É. Isso é muito comum na minha prática. É. Como é que você vai tirar essa doença? Que é nisso que eu me apego? Exato. Né? Eu sou a doença, como é que você vai tirar isso de mim? Isso é tão interessante, né? Muito. Porque a gente tem que ter tato até para isso. Sim. Às vezes uma coisa que pra gente é tão... óbvio, né? Simples. É simples, entre aspas, né? Simples, que eu falo por conta da prática. Sim. Mas conduzir aquela situação é naquilo que a pessoa se ancora. E a gente tem que ter esse tato e esse cuidado, porque se a gente, às vezes, né, propõe uma mudança naquilo, sem que a pessoa, de fato, esteja desejando e disponível psiquicamente para se envolver naquela cura, naquele cuidado, é meio catastrófico. Sim. Você vê? E às vezes sou até arrogante, né? Quem que é você para tirar essa doença de mim? Sim. Por mais que eu tenha vindo aqui pedir ajuda em relação a isso, né? Nem Jesus fazia os milagres dele sem perguntar antes para as pessoas se elas... Você quer ser curado? Sim. Você precisa ter responsabilidade por isso, né? Perfeito. Né? Então, esse é um ponto bem interessante. Obviamente, a gente conversa bastante, mas eu fui estudar muito sobre o seu perfil. E eu me interesso por algumas coisas. Então, como esse podcast tem meu nome, eu vou perguntar do que eu quero. Duas coisas importantes. Primeiro, quando você fala de Alzheimer, porque é uma das doenças mais desafiadoras, na minha percepção, para o doente quando ele tem ainda consciência, né, aquele restinho de consciência que alguma coisa está mudando, e para a família. E eu tenho pais de 84 e 81 anos, então é uma coisa que me preocupa bastante. Então esse ponto me pegou bastante quando você descreve lá, do que a gente pode fazer para melhorar. E o segundo ponto, que aí é uma dúvida minha, assim, da vida, é sobre o rastreamento genético. Quando eu não sei se você indica isso para os seus pacientes, mas quando as pessoas têm um rastreamento positivo para Alzheimer, por exemplo, como que eu vou lidar com isso? Né? Me fala um pouquinho sobre essa questão. Ótimo, excelente. Bom, a doença de Alzheimer é uma das afecções neurológicas, né? Das questões de doenças neurodegenerativas, talvez a mais prevalente, a mais comum, e numa ascensão exponencial nos últimos anos. Né? A gente tem aí índices de que a gente vai ter 1 em cada 3 idosos com Alzheimer. Porque a gente dura muito por causa da nossa questão de... Algumas coisas. Perfeito. Isso, vamos... Isso é muito interessante, Vivi. Eu vou ficar amei quieta. Sua pergunta, eu amei. Agradeço por ter a oportunidade de falar sobre isso. Sim. Então, é uma questão muito em ascensão. Ele acomete mais as mulheres. Também tem isso. E aí, a gente tem algumas situações que nos levam a isso. A gente está vivendo mais? Sim. Por conta disso? Sim. Mas isso, então, condena a gente? Não. Ótimo. Não. Então, o melhor de tudo isso é que a gente tem muito o que se pode fazer em relação a isso, né? O Alzheimer a gente começa a prevenir, ou o Alzheimer começa a acontecer, sabe quando? Na infância. Calma. Com os hábitos. Já passei faz um tempo desse momento aí. Eu também. Mas com os hábitos que a gente adquire ao longo de uma vida. Entende? Sim. Então, a gente tem que ter olhar, sim, para as crianças. Se a gente quer, de fato, prevenir e cuidar, o olhar começa na infância, né? E ao longo da nossa vida, ao longo das nossas escolhas, a gente tem que ter um olhar de saúde e prevenção. Ótimo. O tempo todo. Então, entende que, na verdade, a gente está falando de saúde, de prevenção de N patologias, e não necessariamente somente de Alzheimer. Sim. Mas a questão do Alzheimer, ela é muito importante, porque, de fato, é um sofrimento muito grande. Tanto para o paciente, nesse momento que você detalhou também, mas para os familiares. É uma situação de muita tristeza e desafios. Sim. E uma fase muito difícil. Tanto que, na minha prática, eu acolho muito o paciente, mas eu acolho muito o familiar. Porque esse, sim, geralmente, o paciente ele está muito melhor cuidado e amparado do que o familiar. Sim. E quem que cuida desse paciente? O familiar ou o cuidador ali, né? Que está ali disponível para aquilo. Tem que haver um cuidado
haver um olhar, tem que haver medidas para cuidar dessas pessoas. Sim. Entende? Então, isso é muito, muito interessante nessa prática, porque tudo fica mais organizado. Eu não gosto nem de falar tão mais leve, porque não é leve, né, essa situação. Mas eu gosto de dizer organizado. E quando a gente está organizado, a gente funciona melhor. Perfeito. Né? Então, isso é muito interessante. Hoje em dia, existem muitas possibilidades da gente fazer esses mapeamentos, esses testes, esses mapeamentos genéticos preditivos que a gente fala, né? Por que isso é interessante? E para quem ele serve? Para todo mundo. Desde a criança ao adulto, ao idoso. Qualquer pessoa pode fazer um teste genético preditivo. Mas e se vier lá uma homozigose para lipoproteína E4? Eu não sei nem o que isso significa, mas deve ser uma coisa muito ruim. Isso é, né, a marca, vamos dizer ali, da predisposição a ter a doença de Alzheimer. Sim. A predisposição. Porque não é sentença. Na vida... Ótimo. Então, não quer dizer que eu vou ter. Quer dizer que eu posso ter uma grande chance mais aumentada de ter. Não tem tanta proteção, né? Outras variantes ali garantem uma proteção maior. Outras garantem uma predisposição maior. Entendi. Né? O que eu faço com isso? Porque já imaginou? Faço um exame desse? Isso é maravilhoso, fazer esse exame, né? Fazer esse teste. Porque você consegue entender com precisão, com personalização. E aí vem a medicina de precisão para acolher todas essas demandas do ser humano, né? Que tem esse desejo, que tem esse propósito de se cuidar, de longevidade, de autonomia. A gente sabe muito bem a importância de autonomia no idoso. Sim. Né? Então, tudo isso vem para compor um olhar de saúde, né? Não só um olhar, mas trazer isso para a vida de fato. Medidas importantes de estilo de vida, de alimentação, de atividade física, de manejo de estresse, de cognição. Quanto mais as pessoas estudam, quanto mais as pessoas leem, escrevem, né, fazem atividades cognitivas que vão estimular essas sinapses, essa neuroplasticidade, tudo isso vai garantir um melhor envelhecimento, mais autonomia e você vai se distanciando da patologia, entende? Uma coisa que é muito interessante, muito importante, é a questão da alimentação. O que eu digo sempre é que as refeições, elas não devem ser para nos alimentar. Elas têm que ser para nos nutrir. Opa, mas que diferença é essa? Quando a gente tem consciência da importância do alimento, para que ele serve, das combinações, das quantidades. Ah, mas eu tenho que fazer um curso necessariamente para isso? Olha, se você sentir necessidade, por que não? Exato. Mas você pode se informar de outras maneiras também. Entende? Porque é uma responsabilidade muito grande o que a gente ingere. Sim. E a gente tendo essa consciência, a gente tem intenção em cada refeição. Tanto que a gente vai que nós vamos nos oferecer, quanto oferecer ali para nossa família em relação a isso. E a gente está nutrindo esse corpo, nutrindo esse cérebro com vitaminas, com alimentos que são importantes para enriquecer esse terreno, para nutrir esse terreno, que é o nosso cérebro, o nosso corpo. E com isso, a gente silencia muitos genes que levam ao adoecimento. Sim. Entende? A gente silencia ali muitas rotas metabólicas que podem causar uma doença. Olha que interessante. Não, muito. Eu já vou marcar a consulta, eu tô falando sério. Você é muito bem-vinda. Mas você entendeu a importância de cada atitude? Eu entendi. Você citou outro ponto que, de novo, eu acredito que seja o mais interessante e importante, que é a consciência. Consciência. Porque é uma decisão da pessoa. Exato. Né? De tomar essas atitudes de se alimentar melhor. Por que é alimentar melhor? No fundo, todo mundo meio que sabe. Né? Finge que sabe. Isso, finge que sabe. Sabe que aquilo que tá fazendo, não é no sofá assistindo Netflix, que todo mundo gosta, né? Eu acabei de comprar 3 apostilas para minha mãe, para ela fazer os exercícios. Sério, porque a coisa mais difícil que tem é eu conseguir doutrinar minha mãe para fazer as coisas certas. É impressionante como ela não faz as coisas certas, como é difícil lidar com isso em casa. Por isso que é um tema que tá muito importante hoje, né? Exato. Em mim. E quando a gente olha da funcionalidade que você falou da independência, não é que eu não quero ter o trabalho. Não, eu não quero ter o trabalho. Sim, é isso mesmo. Eu não quero ter o trabalho, mas eu não queria que a minha mãe precisasse disso, porque eu percebo que ela tá cada vez mais... A consciência.
Olha a consciência. Isso. E aí vem a atividade física. Poxa, a atividade física é uma das questões mais essenciais do ser humano, Sim. né? O movimento, a força, Uhum. tudo isso garante longevidade, garante prevenção, garante saúde, Uhum. garante autonomia. Uhum. Sem músculo, né? Exato. O cérebro não funciona direito. Mas tem tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver. Muitas das melhores reações metabólicas do nosso corpo se dão através da atividade física. Vou começar a fazer já. Vamos junto, né? Vamos ampliando isso. Mas quanto? O máximo possível. Todos os dias, se possível. E a gente tem que fazer isso ser possível, porque quando a gente adquire essa consciência, Uhum. esse autocuidado, a gente fala muito em cuidar dos outros. Uhum. Mas como que tá a nossa questão de autocuidado? É. O quanto a gente, sabe? O quanto a gente se quer bem. Uhum. Às vezes a gente quer tão bem os outros, mas o quanto a gente se quer bem? Uhum. Sabe? A gente vai entrar numa questão de amor próprio, mas isso não tem arrogância, isso tem cuidado, isso tem preservação. Uhum. Até para os idosos, poxa, se eu amo os meus filhos, se eu quero bem a minha família, Exato, se eu cuido de quero mim. conviver com os meus netos, eu vou cuidar de mim. Uhum. Eu Perfeito. vou querer ter autonomia, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer os tratamentos da forma adequada, Uhum. né? Eu vou ampliar meu repertório de informação em relação a isso. Uhum. Então, esse olhar a gente tem que ter. A gente precisa ter. Você sabe que isso é tão interessante? Antes eu vou falar de mais um ponto. Tá bom. Outro ponto essencial, sono. Uhum. No sono, a gente consegue fazer a depuração de muitas toxinas que permeiam o nosso cérebro. Uhum. Né? A gente tem um sistema que é o sistema linfático, Uhum. que a gente chama na questão neurológica, que ele vai, durante o sono, metabolizando e depurando muitas toxinas que, se Uhum. ficam ali acumuladas, elas vão causando doenças Uhum. neurodegenerativas, principalmente, entre outras, Uhum. né? Até doenças mentais, enfim, entre outras questões. É no sono que a gente consegue regularizar um monte, né? Organizar a questão de hormônios, de balancear o estresse, né? Promover muitos neurotransmissores que vão garantir a nossa qualidade de vida, Uhum. o nosso humor, bom humor, né? A nossa cognição, a nossa performance cognitiva. Uhum. A gente fala muito disso no trabalho, né? Como Uhum. performar melhor dormindo bem. Perfeito. O sono, ele é um ouro da nossa vida, né? Uhum. E aí, com essas informações, entre outras que a gente pode ampliar, a gente entra numa situação, Vivi, que eu acho que vai ser muito interessante a gente falar aqui. Sim. De gestão, de autoliderança. Perfeito. A gente quer, né, liderar as empresas, Sim, ter um tudo. posicionamento, Poderadas. né, na vida, nas empresas, no trabalho. Mas como que tá a nossa autogestão? Uhum. Como que tá a nossa autoliderança? Excelente. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Uhum. Às vezes a gente quer... Sejam líderes da própria vida. Em primeiro lugar, Em primeiro lugar. Se conscientizem, Sim. né, do que te faz bem. Uhum. Quais são seus propósitos pessoais com a sua saúde, Uhum. com a sua família, com seus... ali interno. E aí, depois, sai para o mundo, sai para a vida, né? Tudo bem, mas e você? Como que tá a autoliderança? Não, é ótimo esse ponto que você colocou, porque todos os treinamentos que eu faço, primeiro eu falo sobre a pessoa. O que você consegue controlar em primeira instância é sobre você. Se você não consegue controlar você não consegue controlar o que está em volta. Dentro da sua casa, depois do seu trabalho. Então, eu acredito que isso é a base de tudo que você colocou. É tão interessante, porque a gente ouve falar muito do cérebro, né? O cérebro é um órgão muito complexo, é um órgão, né, que tem que ser muito estudado ainda, já muito estudado, que tem que ser muito estudado. De fato, tá tudo certo, é isso mesmo, é muito complexo, é tudo muito, né? Ok, mas o cérebro é um órgão já muito estudado. Tem muito mais? Ok, pode ter, mas assim, já é uma questão muito estudada. Sim. Que a gente ouve falar, cresceu ouvindo falar que a gente só conhece 5% do cérebro, né? Que assim, o Einstein é a pessoa mais incrível existindo nesse planeta. A gente ouve as duas coisas. Exato. E assim, a gente não conhece 90% do funcionamento do cérebro. Eu entendo atualmente isso, que a gente fala do consciente e do inconsciente. Perfeito. Na verdade, a gente funciona e acha que tá assim, arrasando com 5% desse autoconhecimento. Não é assim? Sim. A gente acha que tem essa questão Sim. toda, né? Mas, na verdade, a gente tá funcionando com muito pouco por cento desse conhecimento próprio. Uhum. Quem tá mandando na parada é o inconsciente. Que a gente não domina. Que a gente não domina, mas a gente pode
com esse desejo, com essa busca de consciência, Uhum. começar a estudar, a trabalhar, a entender como que é esse inconsciente da nossa vida, o Sim. que ele está nos contando, qual que é essa nossa história, quais são esses traumas, Uhum. né? Quais são as coisas que aconteceram e que regem o nosso funcionamento psíquico, então, nosso funcionamento de vida. Uhum. Isso define saúde e doença também, tá? Nossa. Exatamente. Então, entende como as nossas falas, elas têm muita conexão, porque é isso. A gente tem que se entender, a gente tem que se conhecer. Uhum. A gente tem que entender que a gente precisa se conhecer muito mais, lidar muito mais com a nossa história de vida. Uhum. Isso nos rege, isso define o nosso funcionamento psíquico, isso vai definir o sucesso ou não sucesso das nossas relações, dos nossos propósitos. Está muito relacionado. Uhum. Nossa, muita coisa. Maria, a gente tem agora um bloco, um momento muito interessante aqui do nosso podcast. É o que eu fico aqui passada, é que eu falaria por isso a vida inteira, mas eu queria fazer essa paradinha pra gente falar sobre fatos e sensações. Baseado em tudo que você disse, baseado na complexidade do ser humano, agora a gente vai falar da Maria, né? Então eu quero que você olhe para esses fatos e fale qual que é a sensação, tá? Vamos lá, primeiro fato. Que fato é esse? Bom, eu tô aí no meu consultório, ainda em São José do Rio Preto, muito feliz, muito grata à vida de ter constituído, já neste momento, uma situação muito diferente. Uhum. Ali, a medicina ampliada começou. Que legal. Ali, esse foco na saúde física, na saúde mental, na saúde psíquica, em humanizar, em trazer consciência, em mudar muitas histórias, em cuidar de muitas famílias. Esse é o momento. Que legal. Muito importante. Muito. Que delícia. Segundo fato. Que delícia. Essa pizza, sabe quem fez? Não. Os meninos. Ah, que legal. Era uma atividade da escola, a gente juntos, fazendo mão na massa. João e Henrico. João e Henrico. A gente juntinhos ali fazendo, fomos comprar, né, os ingredientes e cada um fazendo. Tá com uma cara ótima. Você sabe que eu sempre trouxe os meninos pra cozinha comigo? Olha que legal. Sempre, sempre. A mesa pra mim, a cozinha, a alimentação, esse momento é muito sagrado. Que legal. Se reunir a mesa e tá ali, entendendo o que tá comendo, olha a consciência, já ensinando cada coisa. Entendendo para que aquilo é bom e conversando, ouvindo, olhando no olho. Essa pausa na nossa vida é muito importante. Sim. E eu sempre trago eles pra cozinha comigo. Que delícia. Pra aprender a cozinhar. Seja lavando ali as folhinhas e, sabe? Não tem problema. Ou já começando a cortar alguma coisinha ali com supervisão, misturando, mexendo, fazendo bagunça, sujando tudo. Não tem problema. É incrível. Que Legal. delícia. A mesa é muito importante. Tá gostoso? Delicioso. Próximo. Olha só. Esse eu com o Paulo, esse companheiro, esse amor da minha vida, a gente tinha constituído nesse momento mais um projeto, né, que foi a Lecemer, que foi uma empresa que a gente lançou nesse momento com um olhar, era uma curadoria de produtos com propósito, produtos que cuidariam da gente e cuidariam de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, além de todo esse projeto, né, na área da saúde, a gente também tem esse projeto, e que eu entendo muito como área da saúde, porque você cuidar de famílias, você cuida da saúde mental, da saúde física, né, provendo ali situações com muita dignidade, com muito olhar. Sim. E a gente está num momento muito interessante lá em São José do Rio Preto, podendo mostrar, expor, né, num lugar muito bacana esse nosso projeto. E aqui, esse outro, é a evolução de tudo isso, né? Que é onde a gente se conheceu, né, Vivi? Sim! Junto com o Rodrigo Bacelar, que é essa pessoa tão dedicada, tão humana, tão inteligente, né? Sim, que faz muito. essas conexões de uma forma muito brilhante, que vem nos trazer essas informações
que a gente não nasceu com esse DNA, né, Vivi? Uhum. A gente é millennials ali, Sim. a gente não nasceu com esse Eu acho que eu DNA sou do até um pouco digital. Mas a gente fica ali. A gente não nasceu com esse olhar do digital. Sim. Fazer essa transição da autoridade da vida real, que constituímos, né, já constituímos e continuamos constituindo, fazer isso para o digital não é óbvio pra gente. Não, e a gente até nega muitas vezes, né? É muito difícil, é muito desafiador. A gente não tem permissão para isso Sim, aqui dentro. sim. A gente estabeleceu muitas relações interpessoais muito fortes. A gente estabeleceu muito essa autoridade dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Uhum. Mas para o digital isso não é óbvio. Uhum. Então, o Rodrigo vem... e aí, eu acho muito interessante, porque o Rodrigo, ele é cercado de pessoas muito, muito interessantes com ele, né? Sim. E que todo mundo se soma ali de uma forma... Ele escolhe a dedo essas pessoas, é muito interessante, Uhum. né? E a gente se soma muito nesse projeto, nessa caminhada toda. Uhum. Estamos aqui hoje Exatamente, por por conta causa desse disso, encontro. por conta desse encontro. E transformar essa nossa autoridade, então, da vida real para o digital, é um desafio que ele nos ajuda, ele nos conduz também nesse processo. Uhum. E hoje em dia a gente se depara com uma geração que já nasceu com isso no seu DNA, Que é muito no natural. seu funcionamento, Sim. que isso é muito natural. E eles têm, por vezes, um posicionamento, uma autoridade, um alcance no digital, mas eu quero entender como que tá isso na vida pessoal. Sim. Eu quero entender como que tá isso na vida real. Sim. Porque, agora falando como médica, a gente recebe muitos pacientes que estão altamente conectados com as tecnologias, né, com esse mundo, e que estão tão empobrecidos das conexões... Desconectados de si mesmo, né? De si mesmos e das conexões interpessoais. Uma dificuldade em se comunicar, em olhar no olho, em manter isso aqui. Sim, sim, sim. A gente vê isso muito. Eu vou falar que eu tenho uma pessoa, às vezes que eu tô conversando, não conheço pelo celular, então no WhatsApp. Só que quando eu chego pessoalmente, não é aquela mesma troca. Exato. Isso pra mim é chocante, né? E essa desconexão leva do corpo, das escolhas que você faz pra esse corpo, né? Exatamente. E isso impacta muito em saúde mental e saúde física também. Sim. Quando você foi sair pro mundo digital, pro posicionamento, que é isso que a gente fez, como é que foi? Porque assim, você tem uma conexão muito interessante com beleza, no belo, no bonito. Você já foi, eu não sei se você ainda tem uma empresa de joias, né, que a gente... Que era a Lesemer, que era todo esse propósito. Que era um hub de negócios, né? E quando você olha isso, se mostrar, se torna quase que natural, porque hoje é a imagem, né? Quando você teve medo de ir para rede social? Como é que foram seus pares, né? Quando eu falo pares, seus colegas médicos, sua família, como é que foi esse momento para você? Vivi, minha jornada de vida, eu sempre tive que ter uma questão muito própria. Eu entendi isso muito cedo. Ótimo. Sempre rodeada de pessoas queridas, tudo, mas... É sobre você, É né? muito sobre mim e, obviamente, depois sobre eu e Paulo os meninos. Uhum. A gente precisou entender isso a duras penas, mas com muita alegria hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente low profile, principalmente por conta da minha atuação profissional. Sim. E quando eu ainda fui, né, lidar com saúde mental, aí que eu fiquei mais low profile ainda. Uhum. Às vezes eu tinha que entender, se eu era convidada para uma festa, para ir para um lugar, como que seria esse ambiente? Sabe? Como que estaria ali frequentado? Porque senão eu não iria. Entendi. Para não ter essa questão de exposição. É verdade. Eu sempre tive muito cuidado. Os lugares que eu ia morar, eu tinha que entender. Uhum. Fazer uma pesquisa ali. Então, assim, eu tinha uma vida muito própria já em relação a isso. E extremamente low profile. Uhum. Mas quando a gente entendeu que a gente queria vir para cá, para São Paulo, né, para estar nessa ambiência diferente, tratando de questões diferentes, próprias e profissionais, e podendo oferecer situações também mais interessantes para os nossos filhos, a gente teve que rever isso, né? Porque, poxa, hoje o mundo é digital. Sim. Aqui a gente tem essa autoridade, esse conhecimento, essas relações. Como que isso é lá? Né? Foi o mesmo momento que veio a Lesemer também. Sim. Com toda essa questão. Foi muito difícil. Muito difícil. Imagino. Muito difícil. Eu imagino, porque eu não passei por isso. Foi tão natural pra mim. Foi muito difícil, porque eu saí de um Instagram fechado. Que eu Mas como tinha assim que eu vou ser abrir? fechado, entendeu? Eu escolhi aquilo. Mas como assim eu vou falar?
Fala o quê? Falar o quê? Pra quem? É. Não vou, entendeu? Não gosto. Não vou abrir meu Instagram. Falava Uhum. assim, eu não vou abrir meu Instagram. Nesse momento, a gente teve a ajuda de alguns mentores também. O Bruno foi um mentor que ajudou muito a gente. Uma reestruturação de clínica. A gente estava no momento, o Bruno Lopes, numa questão de clínica. E ele ajudou muito nesse aspecto. E depois a gente entendeu que a gente precisava fazer isso. Mas a gente tinha que fazer isso de uma forma muito... para comunicar com as pessoas que de fato a gente queria. E aí a gente veio aqui para São Paulo. Uhum. E um estúdio incrível acolheu a nossa demanda Sim. e fez esse trabalho com a gente, né, por um tempo, de estruturar essa situação e fazer essa transição. Porque para mim é um desafio, era muito mais, ainda é, muito grande. Uhum. Entende? Muito grande, porém necessário. Principalmente porque a gente estava à frente de uma mudança de vida. Uhum. E que a gente precisava, né, ter a rede social, esse posicionamento, se constituir nesse ambiente para poder transitar melhor entre, né, geograficamente. Sim. E é uma coisa maravilhosa. O que eu vejo muito é as pessoas se colocando nas redes sociais, buscando esse ambiente, né, constituindo esse ambiente de uma forma comercial, de uma forma de captação de clientes, de captação de leads, enfim, a gente pode falar de pacientes, o nome que quiser dar, Sim. né, para isso. Porém, a gente tem que se atentar que a gente se relaciona muito ou se linka com pares profissionais para isso também. Sim. E isso me chama muita atenção no meu trabalho. Uhum. Através desse trabalho, eu consegui me conectar muito mais. Não estou falando em quantidade, mas talvez em qualidade, enfim, com pares, né, com parceiros, com parcerias. Isso me chama muita atenção. Uhum. E é uma dica que eu gostaria de colocar aqui. Porque às vezes a gente busca muito lead, cliente, paciente. E não é só sobre isso. Né? A gente pode se comunicar com nossos pares, com parceiros, né? Que a gente vai vir a fazer parcerias aí ao longo dessa jornada com a rede social. Isso é muito legal. Você citou que o Léo foi assim, né? O Léo Freiman chegou pra você e falou assim, eu preciso te conhecer. Eu quero te conhecer. Meu Deus, ele aproxima mesmo, Aproxima. Né, eu nunca vi uma médica falar o que você fala. Só que você precisou aparecer. Eu precisei. Você precisou mostrar o que você sabe. De uma forma muito profissional. Então a gente veio pra São Paulo procurar uma agência que era... né? Daria esse embasamento profissional, essa coisa do visual. Exato. Né? Que nem a gente falou, de uma coisa organizada. Sim. Isso é muito interessante. E isso vai conectando as pessoas. É o que faz fit com você. Exatamente. Né? Maria, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria citar uma pessoa. É muito legal, porque assim, eu já teria milhares de coisas. Eu não falei nada do que eu separei, pra você ter uma ideia. Exato. Isso quer dizer que foi bom. Exato. Eu não precisei chegar em nada aqui. O Sérgio Mingroni foi essa pessoa que iluminou todo o caminho da minha vida, né? Ele foi um professor, depois amigo, a gente trabalhou, e ele não tá mais entre nós, mas sempre quando eu faço algo, eu pergunto assim, será que o Sérgio ia ter orgulho de mim? Então ele é uma pessoa que ainda me guia. E ele falava, em sala de aula, eu lá com os meus 20 e poucos anos não entendia, que o ser humano é consciência, o resto é urina e fezes. E eu não entendia isso. Né? Eu achava aquilo grosseiro, porque ele nem falava urina e fezes, às vezes ele falava xixi, cocô, né? Enfim, ele falava coisas piores, depende do humor dele. Mas a questão da consciência é colocar as rédeas da sua vida pela sua mão, e não é todo mundo que tem essa autonomia, essa capacidade e esse querer, né? Tem gente que gosta de dar a rédea na mão do outro para que ele possa falar assim, olha, a responsabilidade é do outro, não é minha, né? Sim. E eu queria que você colocasse um panorama geral para nossa audiência, do que a gente pode ter para ter essas rédeas na nossa mão, do ponto de vista espiritual, médico, né, de saúde, física e mental. Vivi, isso é tão interessante, porque de fato, se a gente não tem consciência, a gente não retém. E aquilo vira dejeto. Do jeito que entra, sai. Perfeito. Não é tão elegante a gente falar isso, mas é muito real. Entra, sai. Entra, sai. Quando a gente tem desejo pela vida, e isso passa por um autoconhecimento, eu vou falar um pouquinho, eu vou colocar uma situação aqui que eu acho muito interessante. Grande parte do meu trabalho é sobre a neurobiologia do trauma e da cura também. Hoje a gente estuda isso em nível psíquico, em nível orgânico, em nível neurológico, em nível genético, enfim, é maravilhoso. Quando a gente vai entender
esse funcionamento, a gente entende que o trauma, ele cinde, ele separa. Uhum. E é onde, por vezes, a gente não consegue essa autoconexão. Uhum. E é onde, por vezes, a gente entra num funcionamento de entra, sai, entra por um ouvido, sai, não retém aquela informação Uhum. para virar uma consciência e uma intenção, um propósito, uma ação. Sim. Perfeito. Quando a gente tem esse olhar de cuidado, de autocuidado, automisericórdia, autocompaixão, não existe vitimismo no que eu tô te falando, tá? Eu entendo. Existe uma pessoa Uhum. que saiu da arrogância de querer agradar, de querer, só servir aos outros e não existir nessa história. Uhum. E começa a entender que existe um eu ali. Uhum. E que esse eu tem que existir de alguma forma. E que Uhum. seja da melhor forma. E busca isso, porque isso não é... eu quero isso, aparece. A gente não compra isso, não, entendeu? Uhum. Isso é uma busca, isso é um desafio, isso é uma jornada a ser percorrida. Leva tempo. Uhum. Quando a gente se envereda por esse caminho, ele é muito maravilhoso, muito rico. A gente passa por situações e enxerga coisas muito... que nos abalam muito de uma forma, né? Que nos constituem muito por outra. Uhum. É esse o intuito. Uhum. Quando você se constitui, o que isso significa? Ir retomando essas rédeas. Uhum. Sabe aquelas chaves que a gente vai entregando para várias pessoas para elas terem acesso à nossa vida? Certo. A gente vai, gentilmente ou não tão gentilmente, Tirando. restituindo tudo Sim. isso e trazendo para nossa Adorei a vida, analogia. para nossa história. Adorei. Então isso vai acontecendo de uma forma Uhum. natural, mas com muita intenção, Sim. e a gente vai se desenvolvendo, se autodesenvolvendo em relação à nossa própria vida. Uhum. Mas isso é consciência, é lucidez, é luz, Uhum. é conhecimento, é autoconhecimento. Uhum. Não dá para negar, não dá para se defender da história. Uhum. Lógico que você tem que estar amparado para isso, Sim. né? Não é uma coisa que exige um amparo, exige muita delicadeza, muito respeito com a sua própria história, com a nossa própria história para lidar com tudo isso. Mas isso é possível, isso é essencial, isso é o que é essa virada, essa retomada, sabe, de propriedade da vida, Uhum. de retomar essa rédea aí. Uhum. Precisa de muita informação, mas de muita consciência, de muita lucidez. Uhum. E a gente adquire essa lucidez, essa consciência com informação. A espiritualidade nos ajuda a conectar muito com isso, as meditações, a Uhum. respiração. Uhum. Você conhece essa? Conheço. Conhece bem? Tô aqui segurando a minha. Respiração. Ela vai ajudar a gente a conectar tudo isso, Aham. né? Fazer as pazes com a gente mesmo, se Sim. autoaceitar, se auto-perdoar, É difícil, né? né? Você perdoa quem... Você já se perdoou, Uhum. entende? E isso a gente vai se compondo. E aí as rédeas vêm à nossa mão. E a gente com muita consciência, intenção, propósito e mão na massa Muito bom. faz a coisa acontecer. E você tá aí pra ajudar todo mundo Tô nessa aqui nessa pra caminhada. ajudar. Exatamente. Que ótimo, Maria. Tem mais uma questão pra você colocar? Se você se sentir confortável, acho que é mais importante ainda que as pessoas te conheçam por outras vias. É um papo muito delicado, muito... você se emocionou várias vezes. Eu tô aqui segurando, que eu tô no meu personagem aqui, É né? Eu tô aqui me segurando. Mas que carinho e que pessoa incrível que você é. Eu agradeço a vida, ao Rodrigo, pelo nosso encontro, pelo seu carinho, seu cuidado. Desde a primeira vez que eu falei com você, uma das coisas que eu falei que você estava muito maquiada, muito bonita, a maquiagem estava linda. Eu falei, nossa, você que fez essa make. E você foi tão delicada. Você não falou assim, obrigada. Não, você falou assim, menina, eu fiz. E a gente começou a conversar e não parou mais. Exato. A gente foi apresentada ao seu marido e depois a gente se encontrou em outro momento, Exato. num almoço super gostoso. Super não é? divertido. A gente deu muita risada. Muito. E eu fico muito feliz, realmente, a Deus, por esse encontro, pela felicidade de encontrar uma pessoa que mais que falar e mais do que proporciona isso para as outras pessoas. Eu tenho 25 anos de formada nesse ano. Eu vi muita gente falar, porque é bonito falar de cuidar das pessoas, de cuidar do ser como um todo, mas você acredita isso desde os 5 anos.
E eu espero que Deus cuide bem de você, da sua família, e que a gente possa te encontrar em outros momentos, eu possa te encontrar em outros momentos e continuar conectada a você. Muito obrigada por você ter vindo. Dá os últimos recados para as pessoas que estão aqui e depois a gente se despede. Ok. Bom, Vivi, dentro desse trabalho todo, que você tão lindamente, com uma sensibilidade, com uma precisão única, assim, né? Para extrair tudo isso numa história, numa conexão, você faz. Dentro desse trabalho todo, então, eu vou unindo a questão médica, né, neurológica, com todas essas questões psíquicas e de vida. E com muita riqueza de dados dentro da medicina de precisão, desses detalhes, né? Hoje eu faço esses atendimentos online e faço também atendimentos presenciais no Instituto Genoma, aqui em São Paulo, na Avenida Brasil, né? Tem um Instagram hoje, então, composto, que tá ali, né, muito ativo. É uma alegria poder usar esse canal para conversar com as pessoas, para me linkar, né, dessa forma também. E é uma gratidão muito grande. Sim, desde aquele momento que você tem essa alegria dentro de você, né? Você tem essa desenvoltura de se conectar com pessoas, não necessariamente de uma forma formal. Sim. Né? Mas você tem um olhar de buscar o que as pessoas têm de bom, você percebe o que as pessoas gostam e valoriza. Isso eu sempre percebi em você, e isso te torna cada vez mais especial. Você trabalha em ambientes que são, né, as emoções ali são diferentes, são mais pesadas. E você desconstrói tudo isso com a sua naturalidade, com esse olhar de cuidado. Né? Então, a gente fala muito da mesma coisa. E é uma alegria, uma gratidão também muito grande ter te conhecido, né? Termos mantido esses contatos, ter ampliado esses contatos. E estar aqui hoje é muita gratidão, né? E a gente veio em oração por estar aqui com você, com pessoas do bem, com pessoas que querem o bem das pessoas. Com certeza. Entende? E com pessoas que têm propósito. E para mim, é mais uma oportunidade de servir. Sim. Que é o meu propósito. Então, a gente, né, é muita alegria, muita gratidão estar nesse momento com essa querida Vivi. Muito obrigada, Maria, pelas suas palavras, pelo seu carinho. Eu tenho certeza que eu não os mereço. Obrigada mesmo. Merece sim. E agradeço a toda a equipe que lindamente foi me receber. Com a Gisele com flores, a Jaque, né, com um sorriso lindo, com palavras maravilhosas. Toda a equipe aqui que nos acolhe com tanto carinho. Muito obrigada. E tanto profissionalismo. A gente não espera menos que isso, porque é seu tempo. É você estar aqui e é o seu cuidado com a gente também. Muito obrigada. Nossa, gente, muita emoção aqui. Tô me segurando. Porque pra quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que se emociona facilmente. Eu sou essa pessoa emocionada mesmo e tá tudo bem, né, Maria? Maria disse que tá tudo ótimo. Bem. Maria disse que tá tudo certo. Pra você que ficou aqui conosco até agora, o nosso muito obrigada pelo seu tempo. Curte, compartilha. Por favor, se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a continuar por aqui, fazendo esses podcasts incríveis com pessoas maravilhosas. Muito obrigada pelo seu tempo.